A África é o berço de diversos reinos, impérios e civilizações, tanto na antiguidade quanto na Idade Média. Esses reinos todos tinham complexidades políticas, econômicas e culturais próprias. A região norte da África foi islamizada devido à expansão árabe. Os muçulmanos avançaram por essas regiões, principalmente na região do Maghreb, do Saara e da África Ocidental. Essa expansão foi motivada, sobretudo, por questões econômicas, associadas ao comércio e ao abastecimento dos mercados árabes, com ouro, sal, tecidos e até pessoas escravizadas. No Egito, o islamismo se espalhou de uma tal forma que o idioma oficial do país é o árabe e 90% de sua população é muçulmana. A antiga civilização dos faraós serve hoje como atração turística, sendo uma parte significativa da economia do país. Após a queda do Império Romano do Ocidente, no século V, a região do Egito foi dominada pelos bizantinos, em um período marcado por conflitos políticos e disputas entre as diferentes vertentes cristãs. Para os egípcios, os bizantinos eram vistos como uma presença estrangeira, que oprimia a população com altos impostos, aumentando seu empobrecimento. Com a invasão dos árabes no século VII, a população egípcia se aliou aos muçulmanos na luta contra os bizantinos. O domínio árabe no Egito foi marcado por momentos de prosperidade econômica e florescimento cultural. Entre os séculos XII e XIII, as trocas comerciais com a Europa eram uma das principais fontes de riqueza da região, enquanto a literatura árabe teve no Egito um de seus principais centros de irradiação. O reino de Cush floresceu numa região conhecida como Núbia, por volta de 2000 a.C. É uma das mais antigas civilizações da África, que tinha como capital a cidade de Napata, transferida para Meroé, possivelmente por volta de 300 a.C. As atividades mais importantes do reino de Cush eram o comércio, sobretudo de ouro e sal, o pastoreio, a criação de animais, além da extração de ferro, que era abundante nessa área. Acredita-se que os cuxitas foram responsáveis pela disseminação da indústria do ferro no continente africano. No século XVI a.C., os faraós egípcios conquistaram Cuxi, mantendo-se presentes na região por aproximadamente 500 anos. Porém, no século VIII a.C., um governante cuxita tomou o poder egípcio, tornando-se faraó e anexando o Egito ao Império Cuxi. Ainda na antiguidade, os cuxitas foram responsáveis por interligar as regiões mediterrâneas da África às regiões subsaarianas, servindo como um canal de comércio e influências culturais. Após a queda do Império Egípcio, o reino Kush manteve-se fora da esfera do Império Romano, até que no século IV a região foi conquistada pelo reino de Axum, onde fica a atual Etiópia, e com a influência dos bizantinos, adotou o cristianismo, disseminando-o entre os povos conquistados. Uma importante parcela da população cuxita manteve suas crenças nos espíritos da natureza, expressão de fé que ainda pode ser encontrada no atual Sudão. A partir do século XVI, os muçulmanos se instalaram na região dos reinos de Kush e Axum, inserindo a prática do islamismo entre a população. O reino de Gana desenvolveu-se a partir do século VI entre os rios Senegal e Níger. Foi um dos maiores impérios africanos que se desenvolveu fora de áreas muçulmanas ou litorâneas. Seu território ocupava os atuais Mauritânia e Mali. Sua economia era baseada principalmente na extração e exportação de ouro. Gana abastecia o mundo árabe e a Europa, transportando metal precioso pelo deserto do Saara por meio de caravanas de camelos. O reino de Gana existiu como uma sociedade organizada e próspera até o século X, quando foram invadidos por populações islâmicas. Essas invasões deram origem a diversas crises que culminaram na fragmentação em pequenos reinos. O Império Mali foi formado no século XIII pelo grupo étnico dos Mandingas. O Mali se constituiu como um grande império por sua organização militar, que deu base a conquistas de diferentes povos e a consequente expansão de suas fronteiras. O antigo Império Mali ocupou as regiões das atuais Mauritânia,
Mali, Guiné e Senegal. O Império Mali continuou as atividades mineradoras e o comércio de ouro que haviam sido iniciados pelos ganeses. No século XV, o Império Mali foi conquistado por uma de suas províncias, Cúquia, que além de recuperar sua independência, assumiu o comando de importantes cidades como Tombuctu, Mopti e Djémé, dando origem ao Império Songhai. Os Songhai eram islâmicos, portanto, eles incentivaram a conversão das populações sob seu domínio entre os séculos XV e XVI. Da região dos antigos impérios de Mali e Songhai, vieram escravizados para o Brasil colônia, eram chamados de malês, e foram protagonistas de insurreições contra o escravismo. Os reinos de Ifé e Benin foram formados pela etnia Iorubá. Esse grupo étnico habitava as regiões das atuais Nigéria, Benin e Togo. A cultura e os valores iorubás atravessaram o Oceano Atlântico durante a diáspora, provocada pela escravidão na América Portuguesa. Presente no Brasil e em outros países latino-americanos como Cuba e República Dominicana, a cultura nagô, como ficou conhecida aqui, pode ser observada principalmente pelo culto aos orixás, a língua falada em rituais religiosos e palavras que compõem o vocabulário brasileiro, a nossa música e dança popular. O reino de Ifé é considerado pela mitologia iorubá o centro da criação do mundo, considerada a cidade sagrada de onde se originaram os outros reinos iorubás. Além de respeitadíssima, Ifé também era o centro artístico da região e viveu seu auge político e cultural entre os séculos XI e XV. Organizado em torno da cidade de Ifé, o Reino de Benin teve grande destaque político, militar e econômico a partir do século XV. A economia era baseada no comércio e na agricultura. Cultivavam produtos como inhame, pimenta malagueta, amendoim e a noz de cola, também conhecida como dendê, e algodão. A costa do Benin foi um ponto de contato dos europeus do continente africano. Os portugueses estabeleceram ali um entreposto comercial de ouro, especiarias e escravos. Mais tarde, outras nações europeias, como Holanda, Inglaterra e França, passaram a comerciar também na costa da Nigéria. No século XIX, a região foi invadida, saqueada e dominada por ingleses, que estabeleceram seu poder colonizador na Nigéria, passando a explorar as riquezas naturais da região e a mão de obra da população. Embora a região tenha sido cristianizada e também islamizada, o culto aos orixás não desapareceu na África Ocidental, se mantém vivo até hoje, principalmente nas zonas rurais. O Reino do Congo se desenvolveu no século XIV, nos atuais territórios de Angola e República Democrática do Congo. Sua economia era baseada na agricultura e no comércio de escravos. Porém, a partir do contato com os portugueses, o comércio de escravos com as colônias portuguesas aumentou e muitos bantus vieram parar no Brasil como cativos. A presença dos africanos no Brasil, especialmente os iorubás e os bantus, foi imprescindível para o desenvolvimento da nossa musicalidade, com ritmos, danças e instrumentos musicais. Quem tiver interesse em saber mais a respeito de africanidades, existe hoje uma extensa bibliografia bem interessante sobre o assunto. Qualquer dúvida, é só perguntar.